Essa noite, a impressão que eu tenho é que nós estamos entrando os céus. Quando a gente se preparou para vir à igreja, colocamos a nossa melhor vestimenta, lavamos os pés uns dos outros e nos assentamos na casa do Senhor para participar desta mesa que, em miniatura, representa as bodas do céu. Não é maravilhoso isso? Quando nós todos estivermos assentados, já não mais com o corpo carregado pelos problemas deste mundo, mas transformados, nenhum resquício de pecado nos nossos corações, e juntos podemos adorar o nosso Deus. Toda vez que a igreja prepara uma ceia, convida os seus filhos para participar, ela está proclamando que o reino da glória se aproxima. Proclamamos um Cristo que não ficou apenas no Calvário, que a nossa fé não é uma igreja, não é uma denominação, não é um movimento que apenas olha para o passado e permanece ali. O Messias servo é agora o nosso Messias rei, que ele virá. Jesus tomou aquela única ceia com os seus discípulos, já na lembrança e na convocação para a nova ceia no seu reino de glória. Por isso que a igreja deve valorizar muito a Santa Ceia. Deve fazer isso de todo o seu coração, não apenas algo mecânico, mas algo que o Senhor utilizará desse simbolismo para comunicar poder e transformação em nossas vidas. Para que este movimento, esta igreja, a cada um de nós, sejamos agentes da esperança, sejamos pessoas que acreditem no arrependimento, na confissão, no perdão dos pecados. Como disse Paulo, aqueles que estão em Cristo Jesus é uma nova criatura. Não é maravilhoso isso? Hoje à noite, o Senhor nos lembra que Ele nos entregou um ministério, o ministério da reconciliação. Todos aqueles que participam da ceia fazem parte desse ministério, porque um dia entregaram a sua vida a Jesus, são nascidos de novo, para proclamar o amor de Deus, a transformação que o Espírito faz nas vidas. Nessa noite, ao concluirmos, ou participarmos da conclusão dessa semana de oração, é onde nós lembramos do sacrifício de Jesus por nós, da decisão que Ele tomou. Deus quer que todos vocês e eu saiamos restaurados quando existe uma semana de reavivamento, de reforma espiritual. Oxalá tivéssemos muitas outras semanas assim. Mas como eu disse no começo da semana, corremos o risco de tratar as coisas sagradas como comuns. E eu repito uma história que eu disse aqui na manhã, mas nem todos estavam, que muitas vezes nós não queremos ser confrontados com as coisas certas para serem certas. Como eu disse, um irmão ancião foi pregar para os pastores num concílio pastoral, e os pastores ficaram um pouco apreensivos, como que um homem que não tem formação teológica tem uma mensagem para nós pastores? E o título do seu sermão era: Até os pastores podem se salvar. E ele explicou: quando eu era criança, eu morava perto de uma indústria de chocolates, e o meu sonho era trabalhar nessa indústria. Cresci sonhando fazer isso. Até que um dia, já grande, fui pedir trabalho e disse à pessoa responsável de contratação: você tem que passar por um teste. Esse teste significa que você vai passar aqui uma manhã recebendo orientações e também será aprovado. E quando ele veio, diz a história que a pessoa lhe deu informações assim: o dia todo você vai passar comendo chocolates. Você não pode parar um minuto sem comer chocolates. Se eu entrar nessa sala e você não estiver comendo chocolates, você não será aprovado no teste.
E diz que ele começou com aquela alegria, todos os tipos de chocolates, que coisa maravilhosa, aquilo era um mel na sua boca, mas depois de uma meia hora, 1 hora comendo chocolate, aquilo começou a se tornar um grande problema. E o caminho do banheiro foi rapidamente descoberto. E quantas vezes ele teve que colocar para fora, mas continuar comendo chocolate, porque o seu sonho era trabalhar naquele lugar. E finalmente ele foi aprovado. E ele disse assim: aquele foi o último dia que eu comi chocolate na minha vida. Então ele disse assim: queridos, muito cuidado quando a gente trabalha com as coisas sagradas de Deus. Nós podemos chegar a um ponto de não mais considerá-las sagradas. Se tornou tão comum, chegamos a um ponto que aquilo não toca mais a nossa vida. Sabe, eu tenho participado de muitas santas ceias, e talvez essa seja uma grande lembrança para nós, de que nós precisamos do Senhor todos os dias, e por isso que Jesus associou a Santa Ceia exatamente com o seu sacrifício. Antes de passar por isso, nós podemos abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, no capítulo 26, e nós vamos encontrar aqui a última Páscoa, a Santa Ceia. Todos os evangelhos, de alguma maneira, registram esses acontecimentos. João teve o cuidado de registrar alguns detalhes, que foi a cerimônia de lavar os pés, onde foi pronunciado que o amor de Jesus por aqueles seguidores foi até o fim. E agora o apóstolo Mateus, que participou dessa ceia, ele também deixou a sua contribuição inspirada, dizendo assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes: ide à cidade ter com certo homem, dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Que maneira estranha de participar da Páscoa. Já na abertura, segundo a declaração de Mateus, depois de ter lavado os pés, que não está nesse registro, mas está em João, Jesus diz a ele assim: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: o que coloca a mão comigo no prato, esse me trairá. Em verdade o Filho do Homem vai, como a seca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou Judas, o que o traía: por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus: tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu corpo, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Essa versão de Mateus nos lembra fatos importantes na ceia de Jesus. Um daqueles homens não estava com o coração preparado para entender a grandiosidade desse símbolo. Jesus aqui viveu e comparou o resumo da sua vida com o pão e com a videira, o suco da uva. Ele viveu entre nós, tomou a nossa semelhança, recebeu as nossas dores e sofrimentos, viveu cada passo da profecia de Isaías 53, de cada profecia dos Salmos ou de outros profetas,
Jesus foi cuidadoso para que todas as coisas que ele prometeu fossem cumpridas. Isso é maravilhoso porque quando nós lemos a vida de Jesus, o resumo é que nós precisamos de vida. E Jesus agora procura colocar o seu corpo e o seu sangue como resumo para que nós possamos ter vida. E sabe, a vida de Jesus foi tão maravilhosa que todos os seus encontros, ele sempre procurou salvar as pessoas. Jesus foi intencional nos seus contatos, para que ninguém se afastasse dele ou se perdesse. Mesmo Judas, tendo entrado naquela reunião com sentimentos já preparados no seu coração de entregar o mestre, de traí-lo. Mas mesmo assim, Jesus, preocupado com esse homem, tentando salvá-lo, ele não compreendeu o plano de Deus. Queridos, muitos de nós já estamos muitos anos na igreja. Será que tenhamos compreendido o valor da ceia? Tive um professor na Andrews que ele trouxe uma explicação um tanto interessante sobre a Santa Ceia. Ele disse assim que a Santa Ceia, em certo aspecto, Jesus trouxe em memória dos discípulos uma simbologia que já existia no Antigo Oriente. Quando reis poderosos conquistavam reinos menores, eles tinham um momento de fazer os seus pactos. E diz que os reinos, aos reis, ao se unirem, ou se juntarem, trazendo seus representantes, lavravam em pedras ou em outros materiais. O rei mais inferior, mais simples, prestava naquele juramento obediência, respeito, pagando os seus impostos e assim por diante, enquanto o rei mais forte, ele se comprometia com seus exércitos em proteger aquele reino pequeno. E juntos eles faziam uma festa, uma mesa com seus alimentos, e antes deles selarem este encontro, diz que eles furavam um pouco da mão, alguma parte do braço, pegavam sangue, colocavam na taça de vinho, trocavam as taças, bebiam, e eles, ao tomarem aquilo, selavam um pacto, uma aliança, em que agora o rei inferior prestaria obediência, respeito ao rei superior. E este, proteção, cuidado e assim por diante. E ali é feita uma aliança. E segundo esta explicação, os discípulos puderam entender uma coisa, que Cristo Jesus, agora como Rei do Universo, embora na figura de um Messias sofredor, estava ali fazendo uma aliança, dando a sua vida, porque Ele entraria com todos os seus atributos para nos ajudar no caminho da salvação. Sabe, Cristo Jesus não mediu esforços para cumprir a plena e soberana vontade de Deus, para que nós hoje tivéssemos a vida eterna. É um privilégio participar da ceia. Quando nós pegamos o ministério da toalha e da bacia e da água, nós estamos dizendo para Cristo que nós queremos ter parte nesse ministério, que nós cremos na mensagem de reconciliação entre as pessoas, que nós queremos fazer parte do seu ministério, que nós estamos abertos para perdoar as pessoas e sermos perdoados, que nós estamos de coração livre para que nem nada nesse mundo nos escravize, mas que nós nos colocamos sobre a direção do Espírito Santo para sermos homens e mulheres livres. Eu sei que cada um de nós temos uma história carregada atrás da gente, e que alguns de vocês têm grandes lutas, e não é fácil viver o verdadeiro cristianismo no mundo com tantas tentações e provas. Mas lembre-se que nós temos um Rei poderoso, que deu a sua vida por nós, que deu o seu corpo em sacrifício pela humanidade. Além de Jesus nos ensinar a lavar os pés uns dos outros, Jesus disse assim: comei deste pão, um pão sem fermento, um pão que recebe agora a simbologia do corpo de Cristo, que representa Jesus, que viveu entre nós sem pecado, tentado em todas as coisas, mas vitorioso.
nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de alguém que cometeu erros para ser o nosso Salvador. Nós precisamos de Jesus Cristo, que viveu nesse mundo, foi tentado, venceu as hostes do mal, venceu tudo que o mal queria lutar contra ele, para que nós pudéssemos ser vitoriosos. Amém? Que privilégio comer do seu corpo este pão, comer a sua palavra. Sabe, o verdadeiro cristão, ele é semelhante ao gado, o animal limpo, que Levíticos autoriza a gente comer. O gado, ele remói, e o seu casco tem uma fenda, por onde ele vai, ele deixa as marcas. O verdadeiro cristão, ele remói, ele mastiga, ele se alimenta da palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, e por onde ele vai, ele deixa marcas, marcas de bênçãos, marcas de que ele é um verdadeiro cristão, marcas de que ele prefere muitas vezes perder do que humilhar as pessoas, do que muitas vezes afastar as pessoas do reino dos céus. Sabe, os verdadeiros cristãos, eles se alimentam da palavra de Deus e deixam a palavra de Deus mudar o rumo das suas vidas. Eles autorizam Deus a mudar a direção que estão vivendo. Sabe, alguns anos atrás, eu conheci um jovem, e no período que eu o conheci, embora foi pouco tempo, percebi que ele não gostava das coisas de Deus. Muitos anos depois, eu o vejo entrar na igreja, e para mim foi uma grande surpresa. Mas não vi ele entrar na igreja apenas para ver os amigos, como aconteceu da outra vez. Eu vi que ele entrou na igreja um homem diferente, que o seu rosto trazia alegria de ter encontrado o povo de Deus, porque ele teve um encontro com o Senhor. Esse moço era filho de pastor, estudou em vários dos nossos colégios aqui no Brasil. Com 15 anos ele foi para o IAE, e ali ele estudou, muitos amigos, uma pessoa querida, fez faculdade, mudou-se para os Estados Unidos, casou, e pouco a pouco ele foi deixando. Quando as bênçãos foram grandes na sua vida, ele se afastou dos caminhos de Deus, deixou a palavra de Deus, deixou a igreja, deixou as coisas e começou a trocar o mundo, trocar as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. Já o pão, já o Senhor Jesus, a sua mensagem não era mais importante na sua vida. E junto com a sua mulher, começaram a frequentar os clubes noturnos, os lugares que, infelizmente, o Senhor não tem como aprovar, porque eles destroem a nossa vida espiritual. E aos poucos ele abandonou a fé. Tempos depois, perdeu o seu casamento, se afastou completamente de Deus. Nunca deixou de ser próspero financeiramente. Sempre foi muito bem de dinheiro, sempre muito bem profissionalmente. Cresceu na vida, era um exemplo de profissional, queridíssimo no seu trabalho, mas completamente longe de Deus. Mas um dia, vivendo no mundanismo, o Senhor tocou a sua vida. O Espírito Santo disse: está na hora de você voltar. Nesse período fora da igreja, o seu pai, sendo um pastor, faleceu com seu filho, longe dos caminhos de Deus. Mas as orações do seu pai, as orações da sua mãe, dos seus parentes, não foram esquecidas por Deus. Sabe por quê? Porque quando alguém um dia entregou sua vida a Jesus, comeu do seu corpo, da sua palavra, do seu evangelho, nunca será o mesmo, mesmo que saia do caminho do evangelho. Eu conheci um pastor no sul da Flórida, que o seu filho também rebelde, saiu de casa, fazia tudo quanto era barbaridade, um terrível mau testemunho, e aquele pastor não desistiu. Uma noite ele estava na varanda do seu apartamento, e o filho na gandaia, fazendo barbaridades, e ele se ajoelhou naquela varanda e começou a clamar a Deus pela vinda do seu filho, e orava, e ali em lágrimas: Senhor, faça alguma coisa, traga o meu filho, tire ele do mundo que ele está vivendo. E quando ele estava orando lá na varanda, lá na boate, aquele filho, de repente, parou de beber, parou de se
machucar emocionalmente, tantas coisas mais. Sentiu um profundo desejo de voltar para casa, perturbadíssimo. E quando chegou, encontra aquele pai na varanda, orando em lágrimas diante de Deus. E disse assim: Pai, eu voltei para o Senhor, para Deus, para eu não retornar ao caminho antes. Se reconciliou com seu pai. Por quê? Porque aquele dia que Jesus se ajoelhou no Getsêmani, que ele derramou gotas de sangue, foi por nós, para que todos aqueles que tocassem em Jesus, de alguma maneira, vai voltar para Ele. Sabe, hoje à noite, entre nós aqui, tem um moço, já um homem de 50 anos, que voltou para Jesus. Flávio, cadê você, Flávio? O Flávio, ele hoje é ancião da igreja lá em Fort Lauderdale. Era uma das últimas pessoas no mundo que eu achava que um dia voltaria para Jesus. Daquilo que eu conheci e daquilo que ele é hoje, pelo poder de Jesus. Talvez seja uma surpresa para alguns amigos, alguns conheceram muito mais ele do que eu. Mas eu conheci quando ele não era um homem de Deus. Mas porque o que Jesus fez, pelas orações da sua mãe, dos seus parentes, Jesus não esqueceu de você. Ele disse assim uma vez para mim: o senhor já leu o texto de 1 Coríntios, que fala de muito de erros e fracassos e pecados que uma pessoa pratica? Eu vivi muito disso, mas tem uma coisa que diz ali: assim foste alguns de vós, mas fostes lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Sabe, isso é Santa Ceia. Jesus deu isso antes de morrer no Calvário, porque Ele queria deixar bem claro para a gente que tem solução a nossa vida. Obrigado, Flávio. A sua vida é uma inspiração para a gente, para que mais pessoas que talvez tenham filhos ou parentes longe de Cristo possam ver que você é uma resposta de Deus. Amém. Jesus também disse assim: tomem do cálice, o meu sangue. Isso seria uma afronta para um judeu tomar sangue, quando Deus mesmo proibiu de tomar sangue. Mas Ele colocou isso como um suco de uva, sem fermento. Diz assim: será o meu sangue derramado por vocês. O Novo Testamento, uma nova aliança. Uma aliança em que eu me comprometi a dar a vida por vocês. Porque o meu sangue tem poder para purificar vocês de todos os pecados. Porque um dia vocês saberão que aqueles que vão entrar nas portas da cidade são aqueles que têm o seu nome escrito no meu livro, aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, que me aceitaram, que me honraram, que deixaram eu tocar a sua vida e ser transformado. Sabe, hoje, queridos, mesmo que eu esteja na igreja há muitos anos, talvez nessa mesma semana eu fracassei em alguns erros ou pecados. O sangue do Senhor Jesus nos purifica quando vamos a Ele. Até que Jesus venha, a nossa obra aqui na terra é levar esse ministério de reconciliação às pessoas, mostrar para elas que Jesus está de braços abertos para recebê-las. Porque um dia que nós não sabemos quando, a oportunidade da graça de Deus terá terminado. O mundo estará numa angústia qual nunca houve. Nós temos sim uma responsabilidade de nos preparar, de nos consagrarmos a Deus, de participarmos desses elementos como líderes, como corais, como levitas do Senhor que cantam a Deus, como membros de igreja, como futuros pastores e líderes. Nós temos sim uma grande responsabilidade de crermos no que Jesus fez por nós e levarmos aos outros, a começar da nossa casa. Se porventura você se lembra de alguém que você não fez reconciliação, você tem mágoa e nunca procurou consertar, mesmo na sua casa, talvez você tenha sido negligente com seus filhos ou com seu cônjuge,
Não deixe para amanhã a oportunidade de você consertar as coisas. Porque bem-aventurados humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Sabe, Jesus, sendo Deus, com toda a glória do universo, se fez semelhante a nós, se tornou servo, foi ao Calvário, foi à sepultura, mas Ele não está mais lá, para que a gente possa viver. Hoje é o dia de você participar dessa ceia e pensar que nesses emblemas, Jesus Cristo quer transformar o seu coração de novo, como um vaso nas mãos do oleiro. Ao você ouvir esse cântico, é um momento de nós refletirmos e todos nós nos colocarmos diante do Senhor e deixar que Ele faça essa obra em todos nós aqui. As palavras de Jesus ainda ecoam no universo e dentro do meu coração. Foram ditas pelo Mestre há tanto tempo, mas são tão incrivelmente atuais. Quando vejo as notícias, vejo o mundo quase a ponto de se desintegrar. Eu me lembro da promessa tão preciosa de que Cristo prometeu e vai voltar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Meus olhos olham para o alto, meu coração me diz que Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje, talvez um dia ou dois depois de amanhã. O que importa saber é que Ele volta e vem para recolher os que já são seus. Meu maior desejo é um dia abraçá-lo e lançar-me aos seus pés em gratidão, adorá-lo face a face com os anjos e tocar as mãos feridas lá na cruz. Quando penso que esse dia está chegando, quando o mal já não mais existirá, eu me animo e recobro as minhas forças, na certeza de que o céu será meu lar. Mas enquanto Ele não vem, sigo esperando. Enquanto Ele não vem, sigo com fé. Meus olhos olham para o alto, meu coração me diz que Ele está vindo, e vivo os meus dias pensando, pode ser hoje,
Talvez um dia ou dois depois de amanhã, o que importa saber é que ele volta e vem para recolher os que já são seus. Amém. Quando Jesus fez a Santa Ceia, ele recomendou que os discípulos fossem com ele no jardim para orar. É interessante que a vida dos discípulos, depois dessa Santa Ceia, foi, em certo sentido, trágica, porque eles se dispersaram, não viveram o que Jesus pediu para eles. Mas hoje que nós conhecemos a história, a gente pode viver diferente, porque Jesus já passou pelo Calvário, Jesus já reconciliou aqueles discípulos, Jesus ascendeu aos céus, mas Ele convida ainda hoje para a gente orar. E eu queria fazer 3 pedidos para vocês, começar dos líderes aqui. Primeiro, sendo essa, em certo aspecto, uma Jerusalém do povo de fala portuguesa no mundo, que vocês pudessem sempre lembrar de orar por todas as igrejas adventistas de fala portuguesa. Talvez vocês não saibam de tudo, como também não sei, mas existem muitas igrejas que não se dão umas com as outras. Igrejas que surgiram por brigas, por confusões, por desrespeito a líderes. Querem falar de Jesus, mas não conseguem se entender. Sendo esse um centro de fé, de esperança, um centro que projeta, que promove, que forma líderes, homens e mulheres, eu peço a vocês que orem por todas as comunidades, seja no Brasil ou qualquer outro país que tenha comunidades que falam português, que vocês orem para que exista um espírito verdadeiramente de reconciliação, de entendimento, que aceitem a reforma e o revivamento que vem do Espírito do Senhor. Segunda coisa, quero pedir para que vocês também orem por muitos filhos de obreiros. Obreiros não quer dizer só pastor. Tem outros tipos de funcionários, pessoas que servem esta igreja, que tem muitos filhos por aí que não mais estão no nosso redil, que se afastaram, se desapontaram com a fé, ou perderam a crença em Jesus Cristo. Mas que este lugar que vem tanta gente de tantas partes do país e de outros lugares, um lugar que tem sido um centro de experiências com Deus, eu peço que vocês, humildemente, lembrem de orar por todos os filhos de pastores e obreiros. São muito tentados e provados. É muito difícil ser fiel nessa geração. Mas se esta igreja continuar sendo um centro de oração, onde os olhos de Deus se voltam e os seus ouvidos para ouvir o clamor de vocês, não só pelos seus problemas e dificuldades, mas lembre de interceder pelos filhos de obreiros e pastores ao redor deste mundo. E terceira coisa, que vocês nunca percam a esperança de orar e trabalhar pela volta do Senhor Jesus. Se nós somos adventistas de verdade, nós precisamos orar mais e pedir mais o Espírito Santo e que o Senhor termine a sua obra. Vamos fazer isso? Acreditem nisso? Que ao participarmos agora desses emblemas, a gente possa confirmar o nosso desejo de orar, de interceder, de se comprometer em trabalhar pela volta do Senhor. Querido Pai, aqui está este povo maravilhoso. Quero te louvar pela acolhida que eu tive neste lugar com a minha esposa. Fomos muito amados e recebidos neste lugar. Muito obrigado pela liderança do pastor Ranieri e sua família, pela inspiração que ele e a sua casa nos levaram a ter nessa semana. Obrigado, Senhor, por essa escola que me ajudou nos meus anos de formação espiritual, por professores que eu pude reencontrar aqui, que me ajudaram, que me instruíram nos teus caminhos, que me ensinaram a estudar a tua palavra, a ouvir a tua voz. Que a tua bênção permaneça sobre todos eles
e que esses pedidos colocados diante de Ti nesta noite, o Senhor possa ter o privilégio de nos ajudar a vê-los respondidos. Que as nossas igrejas abracem este movimento de reforma e revivamento. Que possamos, ó Deus, estar de coração aberto, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós, Senhor. Ajuda-nos a fazer a obra que o Senhor comissionou a fazermos. Em nome de Jesus. Amém.